RPM médio, cadência média, ok. Para não ser extremista, cadência RPM, a quantidade de movimentos, de pedaladas que você dá por minuto, eu acho que é uma das informações mais importantes que a gente pode ter de modo geral. Se você tem sua frequência cardíaca, por exemplo, mesmo com os pontos fracos da frequência cardíaca, quando a gente fala de treinos intervalados, mas vamos fazer um pacote econômico. O que você precisaria para conduzir a sua vida de treino, tanto relacionada à performance quanto relacionada à saúde? Frequência cardíaca, tempo, cadência. Se você tem isso, fantástico. Eu dou uma super importância para a cadência. Cadência média, qual que é o problema? Fazer o mesmo erro que acontecia quando só tinha velocidade. Lembra da história, velocidade média? Por isso que o medidor de potência se tornou tão popular no sentido de uso entre o meio profissional e para as pessoas que têm acesso, que elas conseguem comprar. Porque antes você saía para fazer um pedal a 30 km por hora de média. Quando você estava na subida, você fazia muita força para se manter próximo de 30 de média. Em compensação, na descida ou a favor do vento, quando você poderia estar pedalando a 50, você pedalaria a 40 por hora, porque afinal de contas você está 10 km por hora acima de 30 por hora. Então, quando você pedala por velocidade média, você pedala mais pelo fator psicológico. Se você está abaixo da média, você se sente incomodado. Se você está acima da média, você se sente confortável. Vocês entenderam a ideia da mensagem? Cadência. Se tem uma variável que você, eu não diria em 100% dos casos, mas em 99% você não deve procurar atingir ou se preocupar, cadência RPM médio durante um pedal. A não ser, por exemplo, treino de pista com pinhão fixo. Porque no treino de pista com pinhão fixo, a sua cadência média está diretamente ligada à sua velocidade e à distância que você percorre. Então, se você pegar uma bicicleta de pinhão fixo, você sabe a relação da pessoa, você sabe quanto tempo ela pedalou, você consegue estimar qual que é a distância, qual foi a velocidade média e etc. Speed, mountain bike, contrarrelógio, não. Você precisa saber qual a cadência que você está pedalando naquele exato momento. Muito mais preciso do que é, por exemplo, potência. Potência, geralmente, você usa a potência dos últimos 3 segundos ou dos últimos 10 segundos, certo? A cadência, o que importa é o segundo que você está pedalando. Porque a cada movimento que você faz, dependendo da velocidade, da potência ou da força, ou na verdade velocidade, força e potência, você tem uma resposta muscular distinta. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro que você não pedala na mesma cadência durante todo o treino, certo? Cada situação requer ou seria sugerido que você tivesse um RPM específico. Vamos começar do começo. Eu acho que já fiz um vídeo sobre isso, já falei sobre isso em alguns vídeos. RPM funcional. Qual que é o seu RPM funcional? Aquele RPM que na média você se sente bem. Cada pessoa tem um RPM funcional. Sempre vai estar algo próximo de 80, 90, 100. Vamos supor que o meu RPM funcional é 90. Em alguns momentos eu vou pedalar a 100 RPMs, em outros momentos eu vou pedalar a 80, por necessidade ou por opção. O que é necessidade? Eu não tenho uma marcha mais leve, não tenho uma marcha mais pesada. O que é por opção? Eu quero pedalar, eu quero meu RPM mais alto ou eu quero meu RPM mais baixo. Em que situações que isso aconteceria? Quando você está acima do seu RPM funcional, você tem uma sobrecarga cardiovascular, você sente mais o fôlego. Quando você está abaixo do seu RPM funcional, você tem uma sobrecarga muscular, você sente mais a perna. Por isso que o RPM funcional é quase que uma seleção natural que a gente chama. Ou seja, quando você menos espera, quando você observa, você sempre está naquele RPM médio. Porque o seu corpo, naturalmente, ele tenta encontrar um equilíbrio entre sobrecarga cardiovascular e sobrecarga muscular. Certo? Deu para entender até aqui. Em alguns momentos, você pode optar por uma sobrecarga cardiovascular. Quando você, por exemplo, tem que responder a algum ataque no ciclismo, é mais fácil você começar essa resposta com um RPM mais alto do que com um RPM mais baixo. Agora, se você quer fazer
aumentar a intensidade de forma progressiva. Provavelmente você vai começar a fazer isso com RPM mais baixo. Existem milhares de variáveis que compõem essa variação de RPM. Quando você sai para treinar, você tem que ficar testando esses RPMs. O que faz com que seja difícil você ter como objetivo o RPM médio. RPM médio, no final do treino, ele não tem validade. Se você quer aumentar, vamos supor que o seu RPM funcional é 90, e você tem dificuldade de aumentar o seu RPM. O que você pode fazer é, você pegar trechos, 1 km, 5 minutos, dentro daquele trecho, você se propõe a aumentar o RPM, e daí você faz 10 intervalos de 1 km com RPM 95-100. Aí você pode considerar que você está olhando o seu RPM médio dentro daquele intervalo. Porque daí isso vai mostrar o quanto você está sendo eficiente em manter o RPM 95-100 dentro de 1 km. Mas chegar ao final do treino e olhar qual o seu RPM médio, não. Mesmo que você pedale só no plano. Você está no plano, você só está indo 100 km. Durante 100 km é impossível que não haja variação do vento, por exemplo. Que não haja variação da superfície, no mountain bike ou na speed, o que faz com que provavelmente você tenha que mudar de marcha, com que você tenha que mudar o RPM. Se você coloca como objetivo pedalar com RPM médio, você vai começar a sacrificar a sua técnica em detrimento do RPM médio. Um dos grandes diferenciais dos ciclistas profissionais é que eles conseguem operar com a mesma, sem perder técnica e eficiência, com RPMs muito distantes do RPM funcional. Vamos supor que um ciclista profissional ele tem um RPM funcional de 90 RPMs. Ele consegue pedalar com a mesma eficiência a 115 ou a 75. Quando a gente olha para o amador, se ele pedalar bem com 90, 95 ele já está pulando na bicicleta, 85 ele já está fazendo direita e esquerda. Certo? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas. Se concentre em outras variáveis médias. RPM é sempre naquele momento. Qualquer dúvida, comentários abaixo. Tchau, até a próxima.